Irmãos, nesta noite eu quero falar sobre Cristo, luz da razão e vida dos sentidos. Cristo, luz da razão e vida dos sentidos. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João. O capítulo é o primeiro e o versículo é o primeiro. Diz a Sagrada Escritura: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Fale conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, nos ajude a aplicar esta palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto bastante rico em ensinamento e informação. O Evangelho de João foi dos últimos evangelhos a ser escrito. Este mesmo evangelho, que contém 21 capítulos, diferente dos demais evangelhos, da qual nós chamamos de sinóticos, ele tem uma proposta diferente. Por isso ele não faz parte dos três anteriores. Porque a proposta de João é exatamente tratar sobre a divindade de Jesus Cristo e tratar sobre o relacionamento entre ele e o Pai. Haja vista o que nós acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 3. Então, o que nós vemos aqui, a preocupação do apóstolo João é nos informar de que Jesus é Deus, e que fora de Jesus não há luz, e que fora de Jesus não há sucesso, e que fora de Jesus não há esperança. Por isso, João, ele resume o seu evangelho no capítulo 20, a partir do 30, dizendo assim: e os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além do que estão registrados neste livro. Estes, porém, ou seja, aqueles que estão registrados neste livro, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder de seu nome. Aleluia! João está dizendo aqui para nós com muita claridade: o propósito por trás do Evangelho de João é para que nós creiamos que Jesus, o Cristo, é Filho de Deus, o prometido das nações, e que se nós cremos em Jesus, e somente em Jesus, nós haveremos de ter vida no poder do seu nome. Louvado seja o Senhor Deus. João está apresentando o Cristo como verdadeiro Deus, que veio em carne como Salvador do mundo e a luz que ilumina todas as pessoas. Meu irmão, João acreditava que os sinais eram claros, sem sombra de dúvida, que todos os sinais registrados neste livro, neste evangelho, comprovam de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E o Cristo, numa particularidade, o título Cristo no grego é equivalente ao título Messias no hebraico, que quer exatamente dizer o quê? Ungido. E acha que ungir alguém é separar alguém para um determinado fim, para um determinado propósito. Nós discorremos a história bíblica e vemos muitos homens e mulheres que foram ungidas por Deus para um determinado propósito, e após de terem cumprido esses propósitos, eles morreram. Mas agora Cristo Jesus, ele foi ungido pelo seu Pai, ele foi ungido pelo Pai para cuidar de uma questão que é eterna, bem na verdade, uma questão existencial do ser humano. E esta questão se chama
pecado, e ele foi simplesmente ungido para resolver a questão do pecado para todo sempre. Por isso, meu irmão, aquele que foi ungido para nos servir de salvação, ele morreu, mas a sua missão não terminou, porque ele não morreu e acabou, ele ressuscitou e vivo está com o Senhor, e o propósito continua sendo verdade. Por meio de Cristo nós temos a salvação. Aleluia, aleluia. Mateus ou Matthew Henry, escritor, ele diz que a razão mais clara de nós entendermos, conforme João identifica Cristo, dizendo que ele era o Verbo de Deus, o fato de ser chamado do Verbo, nós podemos entender como simplesmente uma forma com que Deus age para clarear a nós o seu pensamento. Da mesma forma que você usa palavras para expor o seu pensamento a pessoas que estão à sua volta, Deus usa o Verbo para simplesmente falar ao mundo aquilo que ele pensa do mundo e aquilo que era o desejo dele para o mundo. O desígnio deste evangelho, meu irmão, é simplesmente transmitir ao mundo uma pequena ideia, uma noção verdadeira e natural do ofício e o ministério do Cristo, porque ele veio para instruir o homem, para redimir o homem do seu pecado, das suas mazelas, simplesmente da impossibilidade de estar com Deus e ver o Senhor. Agora você pergunta para mim, como deu isto? Como o Senhor, ele simplesmente, a partir desse texto que nós acabamos de ler, ele vernaculiza para nós qual é a sua ideia, qual é o seu desejo, como Deus ele expressa o seu pensamento. Ele faz isso através de 3 testemunhos, e nesse texto que nós acabamos de ler, vamos ver 3 testemunhos de Deus acerca de Jesus, que simplesmente diz que ele é o Salvador, e somente ele. Primeiro é o testemunho da deidade de Cristo Jesus. O capítulo 1 de João, e versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Jesus Cristo é Deus, e Deus deixa isso muito claro na sua palavra. Sabe, meus irmãos, que num momento, num tempo, ou num período da história humana, os homens resolveram fazer as coisas à sua própria maneira. E sabe o que aconteceu? Tudo deu errado. Quando o homem resolveu desobedecer a Deus, tudo deu errado. E o fato de tudo dar errado, precisava desesperadamente de se arrumar um conserto para tudo aquilo que o homem, pela sua arrogância, arruinou. Porque se não houvesse conserto, o homem estaria experimentando a ira profunda de Deus por causa da sua escolha. Mas nós não podemos esquecer que esse Deus poderoso, que no Gênesis capítulo 1, ele cria todas as coisas pelo poder do Verbo, ele cria todas as coisas pelo poder da palavra. Já agora, o homem simplesmente fez com que tudo perdesse. Ele precisaria novamente usar do mesmo Verbo que criou todas as coisas para restaurar tudo aquilo que precisava ser de novo colocado nos trilhos. E aí está novamente o Verbo de Deus sendo comunicado, Deus trazendo Jesus simplesmente para salvar a existência do homem por meio da sua palavra, a palavra traduzida na presença do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desta forma, meu irmão, Jesus, ele não transmite só o poder da palavra de Deus para restaurar a humanidade, mas Jesus, ele foi a própria palavra de Deus para transformar. Por isso que o homem sem Deus jamais conseguirá alcançar o homem sem Jesus jamais conseguirá alcançar o coração de Deus, porque Jesus é a palavra que salva. Eu e você precisamos entender isto. Repara algo bastante sério, é que João, ele firmemente, ele considera a deidade de Jesus. Repara, ele usa o tempo pretérito era.
simplesmente para indicar que o verbo da qual João estava reconhecendo, este verbo já estava, já existia em algum ponto do passado, cujo ele vai dizer aqui, no princípio. Um ponto do passado reconhecido como um princípio, o verbo de Deus já estava. João está dizendo simplesmente para nós, olha, que o verbo já existia desde a eternidade. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é salvação para nós, é a luz que ilumina a razão e é a vida dos sentidos, é o verbo. Repara que quando ele usa o era, não para indicar que o fato daquele que era se mudou ou se adequou aos tempos e às incertezas. Simplesmente ele estava querendo dizer que é o mesmo verbo que era, agora se encarnou para que eu e você tivéssemos a esperança da glória. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Dito de outra forma, não é. João não queria simplesmente que nós entendêssemos que um verbo distante lá no princípio, simplesmente era um meio que Deus estaria usando. Mas o que João está querendo dizer é que este verbo que estava no princípio, que estava com Deus, este verbo é Deus. E isso é a esperança para todos os homens. E isso nos convida a contemplar a soberania de Jesus Cristo. A grandeza, a grandiosidade, a profundidade da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas um profeta. Jesus Cristo não é apenas um líder religioso. Jesus Cristo não é apenas um exemplo da moral. Jesus Cristo não é apenas um discurso como muitos em nosso tempo querem fazer ele passar. Muitas igrejas querem simplesmente fazer Jesus Cristo passar por isto. Mas Jesus Cristo é o próprio Deus que habitou a carne e se fez entre nós. Ele é a perfeita revelação de Deus. A palavra viva de Deus, a comunicação de Deus aos homens do seu interesse para com a humanidade. Jesus Cristo é aquele que veio mostrar o que significa amor, graça e verdade, porque Ele é Deus, e isso é o que Deus quer, que os homens andam em amor, na graça e na verdade. Essa verdade nos chama a render toda a devoção ao Senhor Jesus. E a nossa devoção, ela precisa ser envolvida em obediência. Obediência à sua palavra. Porque a palavra do Senhor tem autoridade. A palavra do Senhor é absoluta. A palavra do Senhor tem um significado eterno. Por isso nós precisamos abrir os nossos corações todos os dias e nos submeter à sua vontade. Porque Jesus é o verbo de Deus. João, no capítulo 1, no versículo 18, ele refere a Jesus como o Deus unigênito. E Tomé, igualmente, vai referir ao Senhor como Jesus, como Senhor meu e Deus meu. Capítulo 20, 21 ou 28 de João. Tanto ele quanto Tomé, ele reconhece algo que nós precisamos reconhecer todos os dias. E isso faz nos crer. Crer em Jesus, seguir Jesus, desenvolver um relacionamento íntimo, quiçá um relacionamento de dependência com o Senhor Deus. É a maneira que nós temos de agradar a Deus, é reconhecer que Jesus é Deus. E a Bíblia faz isso. E João, de forma categórica, ele apresenta essa experiência de Jesus enquanto Deus, esta deidade de Jesus, em 3 momentos na sua carta. Primeiro, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer aqui que desde a eternidade Jesus era Deus, porque ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na sua encarnação, João uma vez mais informa e assegura que Jesus é Deus, porque ele vai dizer 1,18: ninguém jamais viu Deus, mas o seu Filho único, que mantém comunhão íntima com ele, o Pai, esse revelou o Pai.
Por isso que Jesus constantemente dizia: eu e o Pai, nós somos um. Você vê a mim, você vê o Pai, porque Jesus era Deus. E após a ressurreição, uma vez mais, João está reafirmando aqui, nas palavras de Tomé, 20 e 28 de João: Senhor meu e Deus meu, de forma categórica. Nós vemos aqui que Jesus era aquele que estava qualificado, fora escolhido, ungido para completar a obra da qual ele veio fazer, a nossa redenção. Fora dele o homem está perdido, fora dele o homem está perdido. Esse é o motivo que nós temos para entender que a nossa salvação não tem nada a ver conosco, mas o Verbo que se fez carne, o Deus conosco, o Emmanuel, ele garante a salvação. Esse é o motivo de nós termos uma nossa fé sólida em Cristo. É que ele veio para nos salvar, ele veio para nos instruir, ele veio para nos redimir. E isso traz a nós uma fé esperançosa, isso traz para nós um encorajamento, e isso traz para nós um desafio de viver uma vida de adoração e serviço ao reino de Deus. Porque eu não estou servindo ao homem, eu estou servindo aquele que estava no início, aquele que estava no princípio, aquele que era o Verbo no princípio, mas que era Deus, que estava com Deus, e a nós se revela Deus Salvador. John Stott, ele diz que em Jesus o Verbo se tornou visível e audível. Sabe o que é isso? Ele está dizendo para nós que em Jesus o pensamento e desejo de Deus nos foi dado a conhecer. Em Jesus, o que Deus pensava, irmão Lessa, chegou até os nossos ouvidos por meio de Jesus. Por isso, meu irmão, minha amada irmã, fique firme em Jesus. Se você quiser alcançar o céu, a resposta é Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus conosco, Emmanuel. Jesus como Verbo de Deus é a manifestação encarnada de sabedoria, de poder e graça divina. E o desejo dele é que nós o sigamos, intencionalmente seguirmos ao Senhor Jesus. Pois somente nele nós haveremos de encontrar a vida abundante. E com a comunhão com ele, nós haveremos de obedecer os seus mandamentos. Segunda coisa, segunda forma com que Deus, o segundo testemunho, com que Deus afirma a deidade de Cristo, com que Deus afirma o ministério de Cristo, com que Deus afirma a missão de Cristo, é o testemunho da unidade e da convivência na eternidade. Repare o que ele começa a dizer a partir do versículo 2, do capítulo 1 de João. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu irmão, João, de forma muito clara e simplesmente intencional, ele busca em todo o seu livro relacionar Jesus e o Pai, descrevendo exatamente este vínculo de cooperação na eternidade. Talvez servido para nós de um grande exemplo, se nós quisermos servir e seguir a Jesus, este que é um com o Pai, nós precisamos ser um com o seu corpo. João afirma que Jesus, no princípio com Deus, ele não ficou só no princípio, mas Jesus, no princípio com Deus, ele cooperava com o Senhor. Havia um companheirismo com o Senhor. Havia uma glorificação mútua desde a eternidade. Porque tudo aquilo que existe só existiu porque neles havia companheirismo, porque neles havia cooperação. Até porque ele diz que o reino dividido não prospera. Se Deus quisesse fazer algo, Jesus quisesse fazer outro algo, o Espírito Santo quisesse fazer outro algo, nós estaríamos mais ou menos enrolados, porque a redenção não haveria de acontecer. Mas eles, os três, eram só um, ou é só um, e através desta unidade, desta cumplicidade, desta cooperação, desta glorificação mútua, nós hoje podemos sim
glorificar o nome do Senhor, porque há esperança para nós. Mas João não para por aqui. João não fala só que havia companheirismo na eternidade, mas ele fala que Jesus desempenhou também um papel primordial, indispensável na criação. Repare, o verso 13 ele vai dizer exatamente isso. Todas as coisas foram feitas por ele. E repara, algo bastante importante é que o verbo de Deus na eternidade, ele não era um coadjuvante. Ele não era só um instrumento de Deus para a criação, porque a Bíblia diz que tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele não era só um instrumento da criação, ele era o Deus que estava criando. Aleluia! Jesus era o Deus que estava criando, por isso nada que existe sem o dedo dele. Oh, meu irmão, todo algo prazeroso e bonito que você vê, todo algo lindo que você vê, tem um dedo do Senhor Jesus. Porque ele é Deus, ele estava com Deus. Lutero vai dizer que não existe absolutamente nada, nem mesmo uma única partícula na terra que não tenha sido feito por Jesus Cristo. Aleluia. Por isso eu e você precisamos desfrutar das belezas que o Senhor nos concede, porque tudo foi feito por ele. Por isso que ele é a luz da razão. Por isso que não há razão sem ele. Por isso que ele é a vida dos sentidos. Porque toda partícula sobre a terra fora feita por ele. Inclusive você e eu. Se nós entendermos isso, se nós começarmos a entender que todas as coisas foram realmente feitas por ele, e que nada do que existe é sem que ele tivesse feito, nós começamos a mudar a nossa perspectiva em torno das coisas, das pessoas e de nós mesmos. Nós começamos a mudar a nossa perspectiva em relação à natureza. Nós começamos a cuidar das coisas, porque sabemos que aquele que fez todas as coisas nos colocou aqui para sermos mordomos das coisas. Não senhores das coisas, porque nada nos pertence, nem mesmo nós. Mas nós estamos aqui para sermos mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. Por isso é que eu costumo sempre dizer, os maiores defensores do meio ambiente deveriam ser os cristãos. Porque ele entende que Deus criou todas as coisas com propósito e eu preciso cuidar das coisas. Agora tem um bocado de cristão que ofende o meio ambiente. Não cuida do meio ambiente. Não cuida das pessoas à sua volta como tão dignas quanto elas do olhar do Senhor. Não cuida, joga as coisas, desampara as coisas. Meu irmão, eu quero que você escreva algo no seu coração. Você foi chamado para ser mordomo. Sabe qual é o papel e trabalho do mordomo? O mordomo, ele zela por aquilo que não é dele. Ele cuida daquilo que não é dele. Porque ele sabe que cuidando daquilo que Deus o concedeu, ele estaria glorificando a Deus através deste cuidado. Por isso, você tem uma casa, cuide dela. Você tem um carro, cuide dele. Você tem um cachorro, cuide dele. Tem um papagaio, cuide dele. Molesta tem 2. Muito bem, cuide deles. Você tem uma sua roça, cuide dela. Plante, cuide da terra. Não permita que estrague. Paulinha, empresária da terra agora, Paulinha. Cuide da terra. Produza. Mude a sua perspectiva em todas as coisas que você tem, porque não são suas. Tudo Deus fez, nada que existe, irmão, repara, nada que existe sem que dentro dele houvesse feito. Ele é o sentido da vida, ele é a vida do sentido. Se alguma luz há em aquilo que a gente faz, porque você é um bom profissional, ele é a razão disso. Por isso, se você é um profissional, seja o melhor que puder. Porque nisso você estaria governando, ou estaria glorificando aquele que fez o que você é. Não se menospreze. Não se menospreze. Você tem valor, Espírito Santo se move em você. Cante essa música para você todos os dias de manhã, mesmo se não tiver ninguém perto de você. Cante, meu irmão, e valoriza. Por quê? Nós precisamos cuidar
cuidar das coisas. Porque é um propósito de Deus em nos conceder as coisas. Sabe, um Deus que fez tudo com propósito, com certeza, Ele não faria você de qualquer jeito. Ele fez você com propósito também. Você está aqui com um propósito. Por isso, nós precisamos nos alinhar. As nossas ações, os nossos planos precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Porque Deus tem um propósito para a nossa vida. E estar em ordem com o Senhor é o meio com que nós haveremos de desfrutar da beleza de Deus em nós, em meio ao caos que muitas vezes a nossa vida se depara. Nós precisamos, de forma imperativa, viver em harmonia com o propósito de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, não abra mão de Deus. Glorifique a Deus. Faça tudo aquilo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Seja uma excelente pessoa para a glória de Deus. Seja um cristão excelente para a glória de Deus. Alinhe o propósito da sua vida. Porque Deus é o único que pode restaurar a sua vida. Deus é o único que pode transformar, curar a sua existência. Todas as áreas da sua vida, aquelas mais difíceis e desafiadoras, Deus pode cuidar. Deus pode trazer solução. Mas confie nele. Deposite nele a tua esperança. Não confie em você. Não confie no seu entendimento. Não confie na clareza do seu pensamento sem Deus. Porque é Ele que é o sentido da vida. É Ele que é a luz da razão. Procure o Senhor. Como se você estivesse procurando algo mais precioso para a sua vida. Procure o Senhor. Deleite-se no Senhor. Agarre no Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando hoje mais perto do que ontem, pode ter certeza disso. Não permita que a sua volta te pegue desprotegido ou despreparado. Alinhe-se com o Senhor, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Alinhe-se com o Senhor. Porque amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. E não mostre qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Devemos buscar a vida verdadeira em Cristo Jesus. Devemos buscar a vida verdadeira em Jesus. Confiar nele para que ele nos guie. Porque se Jesus não nos guiar, nós estamos perdidos. Porque, meu irmão, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus é soberano em toda a criação, inclusive na sua vida. Ele é soberano, ainda que você não o reconheça. Ele continua sendo soberano. Qual é o segredo? O segredo é que se eu reconhecer, a minha vida terá o propósito. Mas se eu não reconhecer, ele continua sendo soberano e eu continuo sendo sem propósito. Terceiro e último testemunho. É o testemunho da missão do Verbo de Deus. Primeiro testemunho, o testemunho da deidade de Cristo. Segundo testemunho, o testemunho da união e convivência na eternidade. Terceiro testemunho é o testemunho da missão do Verbo de Deus. Olha comigo a sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 4 e 5. Nós estamos lendo.
Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Irmãos, aqui está revelado de forma poderosa. Poderosa. E se nós entendermos isso, nós vamos estar transformados. E nós vamos compreender o propósito da nossa existência, o significado da nossa existência. João, ele não somente apresenta Jesus como um verbo que era, mas ele apresenta Jesus como a fonte da vida e luz. Jesus é a fonte da vida e luz. É Jesus que nos proporciona a vida e ilumina o nosso caminho. Jesus, ele é fonte de vida para aqueles que o aceitam, e ele ilumina o caminho daqueles que o reconhecem. Haja visto aquilo que está em João 14:6. Ele não nos dá apenas vida física, mas espiritual e também eterna. Jim Sweden, ele vai dizer que a pessoa que não conhece Cristo está em treva. Esta é uma verdade que o tempo de hoje quer ofuscar, mas é uma verdade que a Bíblia escancara. O homem sem Cristo está em trevas. Meu irmão, minha amada irmã, Jesus é a luz. E essa luz que produz em nós um conhecimento verdadeiro. A luz que produz em nós a pureza moral. A luz que nos mostra a presença do próprio Deus. É Jesus. Essa luz se origina na sua própria vida. É Jesus em nós que ilumina. Por isso nós precisamos buscar esta vida de Cristo em nós. Por isso nós precisamos aceitar a Jesus. Por isso nós precisamos nos submeter a Jesus. Porque Jesus é a luz que nos ilumina. Como Senhor da nossa vida, não como aliado nosso. Não como aquele que a gente vê, bonitinho Jesus, eu até gosto dele. Sem ele, o homem está numa tremenda escuridão. Jesus diz na sua palavra, a boca de Jesus, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguiram, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Qual é a exegese mais prática deste verso? É que Jesus está dizendo que sem ele a escuridão é completa ao ser humano. Sem ele a escuridão é completa. Meu irmão, vivemos em um mundo meio estranho. O tempo presente, frequentemente marcado pela escuridão do pecado dos homens. O homem se torna cada dia que passa mais mal. Um mundo tão fútil quanto esse nosso, as pessoas sem fundamento, falam daquilo que não sabem, vivem uma vida de futilidade. Esse mundo tão vazio de luz, tão vazio de Deus, e não há luz que não seja Jesus para nos trazer vida. Não há nenhum outro nome, nenhuma outra religião, nenhum outro sistema, nenhum outro convívio que seja claridade para nós se não for Jesus. Somente Jesus. Por isso o mundo está vazio. Sabe por que o mundo está vazio? Porque o homem está procurando luz no referencial das trevas. O homem está procurando luz onde não há Jesus. Por isso, onde não há Jesus, não há luz. E o homem está atrás de luz para satisfazer os seus desejos, os seus anseios, buscando um bocado de artifícios, artefatos, que não os leva a canto nenhum, buscando um bocado de associações, como se isso significasse a luz de Jesus. Isso é uma tremenda treva. Só Jesus é a luz, e o homem só é salvo por Jesus. Não permita que ninguém te engane com uma treva fantasiada de luz. Não permita que ninguém te engane.
Ninguém que não ouve Deus não está pronto para falar para a igreja de Deus. João vai dizer que a luz brilhava, mas as trevas não reconheceram. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. É que o homem continua sendo perverso. O homem continua sendo simplesmente desejando estar longe de Deus. O homem continua menosprezando ao Senhor Deus. Deliberadamente desprezam ao Senhor. Porque quem é Deus? Quem é Jesus? Eu faço, eu posso, eu tenho força, eu tenho dinheiro. O que eles não sabem é que haverá um fim. E neste fim, você não será justificado por aquilo que você tem. Neste fim, a sua conta bancária não te justifica. Neste fim, as suas amizades não te justificam. Neste fim, as suas escolhas não te justificam, elas quando não tiverem Jesus. Neste fim, onde a luz do juízo de Deus será clareada, a única coisa que justifica é nós estarmos na luz de Jesus. Se nós não estivermos na luz de Jesus, nós estaremos qualquer coisa como em muito problema. A verdade do Senhor, ela é incontestável. Só em Jesus nós encontramos a luz. Isto é verdade. Aqui está, uma vez mais, João repetindo. E Jesus afirma que fora dele é treva. E é uma treva constante. É só Ele que nos liberta das mentiras do tempo presente. É só Ele que clareia os nossos relacionamentos. É só Ele, a luz que nós haveremos de viver uma vida plena e abundante, cheia de esperança e propósito. É só nele. E esta luz continua brilhando. Repara que o fato de o homem não reconhecer não foi suficiente para que a luz deixasse de brilhar. Ela continua brilhando até o dia que Jesus voltar. E todo homem inteligente é aquele que faz a opção de seguir a luz que está brilhando. Aquele que faz a opção de seguir a luz que está brilhando. A minha resposta, a minha pergunta para você é: qual é a sua resposta diante do convite de Jesus? Eu sou a luz, fora de mim é treva. Jesus disse que só aqueles que vierem até Ele serão feitos seus filhos. Meu irmão, se você não aceita Jesus, você não é filho de Deus. Tão claro quanto a palavra. Se você não recebe Jesus no seu coração, não é filho de Deus. Porque Ele diz muito claro: mas a todos quanto creram nele e o aceitaram, estes deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, nenhum outro nome, nenhuma outra religião, nem mesmo filosofia conseguirá nos conduzir à luz da salvação e da comunhão com Deus. Tanto assim é que Pedro diz que debaixo do céu não há nome. Debaixo do céu não há outro nome da qual nós devamos ser, ou pelo qual nós devamos ser salvos. Unicamente através de Jesus é que nós haveremos de encontrar a paz, o perdão e a vida eterna. Menosprezar Jesus é menosprezar o seu destino final. Menosprezar Jesus é menosprezar aquilo que te espera no futuro. Jesus nos ama. Jesus se doa por nós. E o desejo dele é que nós nos entreguemos a Ele. Simplesmente assim. Que nós viemos a orar para que os nossos olhos verdadeiramente sejam abertos,
para nós contemplarmos toda essa luz que pode nos dar vida, e consequentemente essa luz que nos desafia a viver nela, e assim sermos feitos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Deus, Ele testemunha de Jesus através da sua palavra para nos dizer que Ele é o único remidor, é o único Salvador. E qualquer displicência da nossa parte a esta verdade, quanto àqueles que estão à nossa volta e que não conhecem esta verdade, nós precisamos pensar muito sério em que caminho nós estamos andando. Jesus deixou a sua glória. Deus testemunhou em favor de Jesus, dizendo que ele estava no início. O verbo que era se torna e se habita. Ele dá testemunho de Jesus dizendo que ele era tanto Deus quanto toda a criação feita por Deus. E igualmente nada do que se fez veio a existir sem que ele fizesse. Jesus não é simplesmente um instrumento de Deus, Jesus é Deus. E isso faz com que nós precisamos crer nele, confiar nele, depender dele. E finalmente, Deus testemunha da missão de Jesus, sendo a vida e a luz, duas necessidades que os homens precisam. O homem, no mundo atual, rodeado de escuridão e incertezas, a maior parte dela é gerada pelo pecado desse próprio homem, ele precisa viver. E a vida que ele tem para viver unicamente vem de Cristo, vem de Deus que se fez homem. E em meio à escuridão, o homem precisa de luz. E essa luz que ele precisa, ele só encontra em Deus, Jesus, o Criador, o Salvador, o Remidor. Por isso, meu irmão, minha amada irmã, não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Quando eu penso em não me envergonhar do Evangelho, eu lembro o meu avô. Eu lembro a história que a tia Eude contou sobre o irmão Manuel Paulo. O meu avô foi chicoteado, maltratado, vilipendiado. O seu corpo trazia marcas do Evangelho, mas ele não olhou para trás. Assim é que esse que vos fala é fruto dele. Quando eu penso no Evangelho, não abrir mão, muitas vezes eu olho para mim mesmo, em que diante dos homens ninguém entendia as minhas decisões quanto a pregar, ainda que os homens não queiram ouvir, a abrir mão do conforto da vida social e privada, para que o nome do Senhor seja a marca em mim. Eu me lembro quando eu falo de não abrir mão, tia Eude contava que o irmão Manuel Paulo, com a Bíblia, caminhando, pregando a palavra do Senhor ali pelas regiões, o povo troçava dele. Mas, no outro dia, lá estava ele de novo. E tia Eude não queria muito ir, não. Tia Eude, brincadeiras à parte. Mas ele disse, nós vamos lá de novo. Nós vamos lá de novo. Eu me lembro agora de Jesus. Quando Jesus disse, vamos a Betânia. E os discípulos disseram, Jesus, vem para lá porque o povo queria te matar agora mesmo. Você quer voltar lá? Eu preciso voltar. Eu tenho uma missão, eu preciso voltar. Eles precisam da palavra. Meu irmão, não envergonha do Evangelho, por favor. Não envergonha do Evangelho de Cristo. Viva o Evangelho, meu irmão.
Jesus está voltando. E sabe o que ele diz? Aquele que se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do meu Pai. Palavra de Jesus. Mas aqueles que testemunharem de mim diante dos homens, eu haverei de justificá-los diante do meu Pai. Quantas pessoas ao seu lado, ao seu redor, têm sido impactadas pela palavra de Deus produzida em você? Sabe o que Jesus fez por nós? Deixou o resplendor de sua glória, sabendo destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte, lembrou-se de mim e de você, do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o quê? O céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Qual é a nossa resposta para esse tão grande amor? Qual tem sido a nossa resposta a esse tão grande amor? Esse tão grande amor merece de nós uma resposta. E a resposta não é dada em palavras. A resposta digna desse grande amor é dado em atitudes. Essas atitudes nos acompanharão quando o sol já não dá luz para nós. Essas atitudes nos acompanharão quando os nossos olhos se fecharem eternamente. Essas atitudes nos acompanharão quando alguém pensar em que frase haveremos de colocar na sua lápide. Essas atitudes acompanharão quando o trono
do juízo do Senhor for estabelecido. Quando o Senhor sentar para nos julgar, essas atitudes nos acompanharão. Jesus está voltando. Isso não é um conto, isso não é história, isso é realidade. É uma realidade que está exposta diante de nós hoje. Essa realidade está exposta a nós hoje. A minha missão aqui é te fazer lembrar disso. Só isto. E eu quero até o dia que o Senhor me conservar em vida, neste lugar, te lembrar disto, se até aquele dia o Senhor não voltar. Irmãos, nós somos o resultado das nossas escolhas. Se nós escolhermos hoje viver sem Jesus, o que nos espera é uma eternidade sem Jesus. Se nós hoje escolhermos viver com Jesus, o que nos espera é uma eternidade com Jesus. Ninguém se escusará da eternidade, porque a eternidade é uma realidade a todos os homens. Mas aonde será a sua eternidade é uma escolha facultativa, é uma graça definida por Deus. Faça a sua escolha e viva como ela. Viva como ela. Eu quero te convidar a orar nessa noite. Eu quero convidar você a orar. A orar pelas suas escolhas. A orar por uma realidade que é inevitável. O fim chegará para todos nós. Uns mais cedo, outros mais tarde, na perspectiva humana, mas todos. Eu quero que você ore por você mesmo. A única pessoa que sabe para onde você está indo é você e Deus. Então a única pessoa que nesta noite tem a graça para orar por você é você. E esse Deus que sabe para onde você está indo, Ele te escuta e pode mudar a sua vida nessa noite. Ore ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor Jesus é a luz da razão, é a vida dos sentidos. O Senhor é tudo que nós necessitamos. Deus, em nome de Jesus Cristo, desperta nesta noite todos nós presentes nesta igreja, de maneira que nós podemos entender que o Senhor é soberano e tem um propósito
criadas, porque nada do que está criado fora criado sem o Senhor. Nós estamos aqui, criaturas tuas, há um propósito em nossa vida. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, revele a cada um a sua existência e o caminho que devem seguir, para que as atitudes, as ações, as escolhas chegam com eles diante do Senhor e seja por Senhor reconhecidas como dignas de serem aceitas. Senhor Deus, desperta em cada um de nós a vontade, o desejo de nos arrepender todos os dias e de buscar a razão, a luz no Senhor. Não defender-nos a nós mesmos, sabendo que Cristo é aquele que nos justifica, esperando o Senhor com intencionalidade, com verdade. Deus, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que você, meu irmão, minha amada irmã, medite na palavra do Senhor. João capítulo 1, versículos 1 ao versículo 5. Antes de você dormir nesta noite, dê mais uma olhada e peça ao Senhor: fale comigo, fale comigo. E tudo aquilo que Ele falar para você, coloque em prática. Vamos levantar, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas orações feitas, e nós cremos que o Senhor as ouviu, e nós temos a plena certeza que, segundo a Tua vontade, o Senhor irá responder. Agradecemos o Senhor pelos cânticos, que, ó Deus, uma expressão de louvor ao Senhor através das músicas. Agradecemos o Senhor pela vida de todos aqueles que se fizeram presentes, aqueles que nos visitaram nesta noite. Eu rogo a paz, o perdão e a graça do Senhor sobre as suas vidas. Que o Senhor possa levar-nos às nossas casas debaixo da mão poderosa do Senhor, livrando-nos do perigo e do mal, guardando-nos, Senhor, do intento e de todo tipo de maledicência. Guarda o nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti nem contra os nossos irmãos, e ajuda-nos a cada dia que passa a deixar que a Tua palavra nos transforme para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Que o amor de Deus o Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, a redentora graça do Senhor, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e no meio da igreja do Senhor espalhada por esta terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.